Olha o nervosismo, hein? Olha o desespero. Série C do Campeonato Brasileiro chega à sua última rodada na primeira fase. Vamos nesse vídeo aqui falar um pouco sobre cada uma das equipes, o que cada equipe precisa para se classificar ou para fugir do rebaixamento. Beleza? Fazer a matemática de todas as equipes aqui, sem exceção. Agradeço a presença de todos, principalmente aqui no nosso canal, né? Deixa o like aqui, muito importante para o nosso vídeo ficar em alta aqui no YouTube. Se inscreve também aqui para o nosso canal ficar cada vez mais relevante. E vamos nessa, né? Série C na tela aí para vocês. E assim, durante a semana eu já tinha postado um vídeo com a matemática do CSA, tá? Mas vamos falar um pouco sobre isso aqui também. Primeiro, Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo já estão classificados matematicamente, tá? O Guarani ainda não está matematicamente classificado, mas só depende de si. O Guarani, empatando a sua partida, precisa que o Brusque vença, o Ituano vença e o Floresta vença. Certo? Então, assim, ainda precisam tirar saldo, né? O Ituano precisa ganhar do Náutico de 2-0 e o Floresta ganhar do São Bernardo de 2-0. Na verdade, o Floresta precisa ganhar de 3-0 do São Bernardo, porque aí iria para saldo 1, né? O Guarani tem saldo 0, se empatar mantém esse 0. O Ituano vencendo de 2-0 viria para saldo 0 também e 21 gols marcados, então ultrapassaria o Guarani nos gols marcados. E o Floresta a mesma coisa, precisaria ganhar de 3-0 para poder ir para saldo 1, porque se fosse de 2-0 ficaria com saldo 0 e 15 gols marcados. Então o Guarani, se empatar e joga contra o Tombense, o lanterna do campeonato já rebaixado, com um empate é muito difícil que o Guarani fique de fora, tá? Quer dizer, é possível. Mas, enfim, precisa dessa combinação aí de resultados. E se perder, aí o Guarani torce para que os seus adversários diretos acabem tropeçando, certo? Só quem pode alcançar o Guarani na tabela, se o Guarani perder, é até nem o Figueirense, tá? A partir do Confiança. Confiança ganhando, vai a 26 pontos e 7 vitórias. Aí precisa tirar o saldo. Botafogo ganhando vai a 26 e 7 vitórias. Tem um saldo melhor. Então Guarani perdendo, Botafogo ganhando, já passa o Guarani. Guarani perdendo, aí Floresta ganhando, Ituano ganhando ou Brusque ganhando, passam o próprio Guarani. Certo? Então assim, perdendo, existe a possibilidade de perder essa classificação. Então precisa fazer a sua parte o Guarani. O Brusque também só depende de si. Um empate do Brusque deixa o time em uma situação delicada. Se o Brusque empatar e o Guarani perder, aí o Brusque passa o Guarani. Mas ainda pode ser ultrapassado por Ituano, Floresta, Botafogo, Confiança, Figueirense e Ipiranga. O CSA não. O Brusque joga com o próprio CSA. Pode perder de 20-0. O CSA só chega a 6 vitórias. Então o CSA não passa mais a equipe do Brusque. Certo? Então assim, com um empate, o Brusque pode ser ultrapassado por Ituano, Floresta, Botafogo, Confiança ou Figueirense. Com o Ipiranga só chega a 25 pontos, então não passa o Brusque se o Brusque empatar, só se o Brusque perder. O Ituano vencendo precisa torcer para saldo. Se ganhar de 1-0, aí Guarani e Brusque, por exemplo, ganhando seus jogos também, claro. O Ituano ganhando de 1-0, ele fica com saldo -1. O Floresta ganhando de 2-0, fica com saldo 0. Então o Floresta pode ultrapassar o Ituano, mesmo se o Ituano vencer. A questão é saldo, certo? O Ituano joga contra a equipe do Náutico, o Floresta contra o São Bernardo em casa. Então o Floresta tem essa possibilidade também de entrar no G8 passando o Ituano, mesmo vencendo os dois times vencendo, né? Vai ser a questão de saldo de gols. Estão igualados ali, então o Floresta pode passar o Ituano se fizer um placar mais elástico do que o Ituano fizer, tá?
Então as chances do Floresta são essas: ganhar o jogo por um saldo maior do que o Ituano, ou torcer por um tropeço de Guarani ou Brusque ou Ituano. Um desses três tropeçando e o Floresta vencendo, ele passa. Tá? No caso do Guarani, o Guarani precisa... se empatar, o Floresta precisa fazer 3-0, né? Para poder passar o Guarani. O Botafogo, ele precisa vencer o seu jogo sem... na verdade, se o Botafogo, cara, empatar o jogo e o Ituano e o Floresta perderem, o Confiança também empatar, o Figueirense também empatar e o Ipiranga empatar. Se o Figueirense e o Ipiranga jogam entre si, né? Então um empatando, o outro empata também, né? Mas aí depende também dos seus outros adversários. Mas, por exemplo, o Botafogo pode empatar o seu jogo e Ituano e Floresta perdendo seus duelos, o Botafogo passa os dois no saldo. O Botafogo tem o saldo 3, Ituano e Floresta tem o saldo -2. Então, se eles perderem, o Botafogo empatar, passa os dois. Então, o Botafogo pode até se classificar com um empate. Diga aí, que loucura. Mas, enfim, se ganhar, precisa do tropeço de Guarani. Se o Guarani perder, o Botafogo ganhar, o Botafogo passa o Guarani. Precisa de um empate do Brusque e o Botafogo ganhando, passaria o Brusque. E um empate de Ituano e Floresta. Desses 4 aqui, 2 precisam tropeçar para que o Botafogo passe, pelo menos 2 deles. 2 precisam de tropeçar. O Confiança precisa do tropeço de 3 adversários. E aí o Confiança não tem um saldo tão bom quanto o Botafogo, não. O Botafogo tem saldo 3, o Confiança -2. Né? Então, o Confiança precisa que o Botafogo tropece, Floresta, Ituano, Brusque ou Guarani. Desses 5 aí, 3 precisam tropeçar para o Confiança passar para o G8. O Figueirense, duelo direto contra o Ipiranga, precisa vencer o seu jogo e torcer para 4 tropeços desses 6 times que estão à frente. Guarani, Brusque, Ituano, Floresta, Botafogo e Confiança. 4 deles precisa tropeçar, certo? Então, aí, na verdade, o Brusque precisa perder, não é nem empatar. O Brusque tem que perder para que o Figueirense possa ultrapassar o Brusque. Então, desses 6 times à frente do Figueirense, 4 precisam tropeçar. O Ipiranga, ganhando o seu jogo, naturalmente o Figueirense perde. Então, ele precisa também que Confiança, Botafogo, Floresta e Ituano... desses 1, 2, 3, 4, até o próprio Brusque, né? O Ipiranga ganhando vai a 7 vitórias e tirando o saldo do Brusque, que é de +1. Se o Brusque perder de 1-0, por exemplo, o Ipiranga precisa ganhar de 5-0. Então, assim, é muito difícil que o Ipiranga consiga tirar 6 gols de diferença de saldo para o Brusque. Então, pode acontecer matematicamente, mas que é muito improvável, tá? Mas o Ipiranga precisa que Confiança, Botafogo, Floresta e Ituano, esses 4, tropecem. Todos os 4, tá? A partir do CSA, o negócio fica um pouco mais complicado. Quer dizer, na verdade, a partir do próprio Ipiranga, porque o Ipiranga ainda tem chance de ser rebaixado. Se o Ipiranga perder o jogo para o Figueirense, o CSA empatar com o Brusque, o Maringá empatar com o Caxias, empatar ou ganhar, qualquer um dos dois, tá? Se o Anápolis ganhar o seu jogo, e o Anápolis joga contra o Botafogo da Paraíba, e o Itabaiana ganhar do ABC, o Ipiranga pode ser rebaixado, né? Esses 4 resultados precisam acontecer e o Ipiranga perdeu o seu. Então são 5 resultados para o Ipiranga ser rebaixado. Mas existe essa chance matemática. O CSA tem uma chance de ser rebaixado um pouco maior e uma chance muito mais remota de se classificar, certo? Porque o CSA precisa que, assim como o Ipiranga torce para o tropeço de Confiança, Botafogo, Floresta e Ituano, esses 4 resultados precisam acontecer. O CSA precisa que Ituano, Floresta, Botafogo e Confiança, no máximo, empatem seus jogos. E, obrigatoriamente, Figueirense e Ipiranga precisam empatar entre si.
Então, além desses 4 jogos, tem esse 5º jogo que precisa obrigatoriamente ser um empate e o CSA ganhar do Brusque, que eu acho até mais difícil o CSA ganhar do Brusque do que esses outros 5 resultados. É capaz de acontecer empate do Ituano, empate do Floresta, empate do Botafogo, empate do Confiança, empate do Figueirense e Ipiranga. É capaz de todos os resultados ajudarem e o CSA não conseguir ganhar, né? Esse é o mais difícil de acontecer, o CSA ganhar o jogo. Esse é o mais difícil de todos, tá ligado? Mas existe a possibilidade matemática e a gente traz ela aqui também para vocês. Para o CSA ter a tragédia de ser rebaixado, precisa perder o jogo, Maringá empatar pelo menos, Anápolis ganhar e Itabaiana ganhar. Aí o CSA cai. Desespero total pra gente, torcedor do CSA, né? O medo, o desespero, a loucura, a maluquice aqui batendo na porta, né? Então a gente fica nessa sinuca de bico aqui, né? Olhando o jogo do CSA, olhando os adversários, futucando ali, futucando aqui, né? Mas que o time do CSA só depende de si também pra não cair, né? Um empate já garante o CSA. Esse é o principal problema. O CSA só depender dele é o principal problema do CSA. O Maringá. Aí o Maringá tem aquele negócio. Se o Maringá empata o seu jogo, ainda pode ser rebaixado. Não, quer dizer, perdão. Troquei. Se o Maringá empata, também tá salvo. Beleza? O Maringá joga contra o Caxias. Mas, enfim. Se empatar, tá salvo. Se ganhar, aí ele torce para tropeço de CSA, empate de Figueirense e Ipiranga, Confiança no máximo empatar, Botafogo no máximo empatar, e aí o Floresta e o Ituano precisam perder. Porque se empatarem vão a 25 pontos e 6 vitórias. O Maringá chega no máximo a 5 vitórias, né? Então é bem mais complicado o Maringá pensar em classificação. Acho que a briga do Maringá é realmente contra o rebaixamento. Porque se perder o seu jogo, o Anápolis ganhando e o Itabaiana ganhando, passam o Maringá, né? Então fica mais ainda, são só 2 resultados ali que o Maringá precisa ficar de olho, né? O Anápolis joga contra a equipe do Botafogo, tem um duelo muito pesado, muito difícil pela frente, mas só depende de si também para se salvar. Se empatar o Anápolis, já rebaixa também o ABC. Mas se o Anápolis empatar e o Itabaiana ganhar o seu jogo do ABC, o Anápolis é rebaixado. Tá? Se empatar. Se perder, aí é um resultado que é obrigatório para o time do ABC, além do ABC ganhar o seu próprio jogo. Se o ABC ganhar e o Anápolis perder, o ABC se salva. É o único resultado que interessa para o ABC. Nenhum outro. Porque o ABC só chega a 21 pontos. Só pode passar o Anápolis. E se ganhar o seu jogo, ganhou do próprio Itabaiana, né? Então, 21 pontos, o ABC se salvaria aqui. Certo? Rebaixando Itabaiana e Anápolis. O Itabaiana precisa ganhar o seu jogo e torcer por ou derrota do CSA, ou derrota do Maringá, ou derrota ou empate do Anápolis. Desses 3, se um acontecer e o Itabaiana ganhar o seu jogo, o Itabaiana tá salvo, certo? Até o próprio Ipiranga, se perder o jogo, o Itabaiana ganhando, melhora o seu saldo, passa o próprio Ipiranga, né? Então o Ipiranga perdendo o jogo e o Itabaiana ganhando, passa o próprio Ipiranga. Então é até outro resultado também, né? Ipiranga perder, CSA perder, Maringá perder e Anápolis no máximo empatar. Desses 4, um precisa acontecer para o Itabaiana ganhando do ABC se salvar. E se o Itabaiana empatar com o ABC, vai a 20 pontos, e o Anápolis perdendo o seu jogo, o Itabaiana ainda se salva também, né? Então, toda a matemática aí para todos os times da Série C do Campeonato Brasileiro. Retrô e Tombense já estão rebaixados, né? Tombense já com mais de uma rodada atrás, e o Retrô foi rebaixado na rodada passada, né? Então, tá aí também a matemática de todos os times. Espero que eu tenha sido claro. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu vou ler e mandar aí pra vocês a resposta, beleza? Tamo junto, meus queridos. Um grande abraço pra todo mundo. Até a próxima aí.
Coração tá a mil aqui, ó. Pá, 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 pá. Tô louco.